Aqui, logo aqui atrás, nós podemos observar e ver o imortal, o imperador de Jade, Yuanxi Shangji. Esse Taotan, ou seja, esse altar, ele pertence, quer dizer, no monastério Tai Jingong, que é o mosteiro onde meu mestre raiz, aquele que me deu a primeira iniciação e minha ordenação, viveu por 10 anos. Ele fica na montanha Laoshan, ao sul da China. Dando continuidade a partilhar os ensinamentos de nossa tradição, a Chunchen Longmen, vou partilhar um fundamento muito importante para nós, que chama Qigong. Isso é a ação de mérito e virtude. Esse é o preceito para as ações com mérito e as atividades virtuosas. Para mencionar isso e falar sobre isso, eu traduzi aqui 2 textos importantes para serem entendidos. É importante mencionar que essa prática e essa observação de Qigong, ou seja, das ações e do mérito, elas são sustentadas nos Jie Guan, nas demonstrações e nos preceitos. Algumas desses fundamentos são direções de conduta de vida, as atitudes e as atividades externas que uma pessoa precisa adotar para conseguir criar terreno íntimo que favoreça seu cultivo e obtenção de resultado nesse cultivo. Tiandé é estabelecendo a virtude. Esse texto de estabelecendo a virtude de Ma Dayan, vou lê-lo aqui para que possamos observar seus ensinamentos. Um Dao Jiao não tem familiares nem parentes. Eles têm simpatia pelos seres e pelos seres humanos e por si mesmos. Esse fundamento está estabelecendo que um taoísta, ele não discrimina entre familiares e não familiares, entre parentes ou não parentes, mas sim ele dedica amor a todos os seres e a todos os seres humanos de maneira indiferenciada. Mas é claro que ele também volta esse amor para si mesmo, ou seja, ele também se considera com amor. Ele não se exclui dessa atitude interna de amorosidade, de amabilidade. Seus corações dão origem à compaixão e praticam a grande virtude. Suas intenções são livres de emoções e pensamentos, assim manifestando espírito puro. Essas emoções, esses pensamentos se referem a muito sensível emocionalmente, muito frágil emocionalmente, e também um descontrole nos pensamentos, um constante pensamentos desnecessários. É necessário disciplinar isso, reduzir as atividades mentais e focá-las na direção do que se empenha, do que se pretende ou do que se faz naquele instante. E transformar as emoções de forma que a pessoa não seja afetada por qualquer coisa que aconteça a ela. Projeções mentais
de ter e fazer, eles a dissipam toda vez. Palácios de não vazamento, ou Ulo, eles os renovam a cada dia. O Chi está sempre vazando através dos sentidos, ou dos 6 ladrões, como nós taoístas falamos. É importante disciplinar esses 6 sentidos, para que não haja o vazamento do Chi e assim aconteça perturbações. Mas também existem outros comportamentos que posso abordar depois, que causam esse vazamento do Chi. Então nós temos que praticar o Lo. A ausência desse vazamento, impedir o vazamento do Chi, o vazamento daquilo que você constrói e edifica nas suas disciplinas de cultivo. Eles secretamente acumulam ações e mérito, até que suas ações e méritos sejam suficientes. Partindo com as nuvens acompanham. Eles dedicam seus respeitos para mestres e aperfeiçoados. É muito importante que seja reverenciado os mestres, aqueles que transmitem, aqueles que partilham do ensinamento taoísta. Mestres são considerados aquelas pessoas que, ao longo de muitos anos de estudo e prática, conseguem, por inspiração interior, transmitir a interpretação dos ensinamentos que receberam e que cultivam. Os mestres são pessoas que, ao longo dos anos, estudaram e praticaram, e assim possuem uma autoridade de experiência para passar os ensinamentos taoístas. Os mestres, eles sempre ensinam aquilo que já é ensinado há milhares de anos. Eles não vêm com um ensinamento que é contrário a isso. Eles sempre vão utilizar a base dos mestres antigos e interpretá-las e explicá-las a partir da sua própria verdade íntima, porém utilizando os ensinamentos milenares que vêm sendo transmitidos de gerações a gerações até o nosso tempo atual. Agora, eu vou mencionar aqui alguns fundamentos e ademoestações de nossa tradição, que fazem parte da construção dessa disciplina para o progresso no cultivo. Essas 10 ademoestações são de Liu Qianqian. O nome é Jianglejie. A primeira demonstração. Não se considere correto enquanto critica as transgressões dos outros e despreza-os. Não seja dissoluto na intenção e não arrependimento. A segunda demonstração. Não perca o autocontrole e se ofenda injustamente contra as pessoas ou o tal. Não dê origem constantemente a pensamentos de ressentimento. Terceira demonstração. Não se elogie por estar certo enquanto discute constantemente as falhas dos outros. Quarta demonstração. Não se enaltecer como grandioso, enquanto diminui todos os outros, e especialmente aqueles que entraram no tal, ou seja, aqueles que adotaram o cultivo do tal. Quinta demonstração. Sem confiar nos ensinamentos das Escrituras, não fale sobre o tal, ou princípio universal. A sexta demonstração. Não comece as coisas sem levá-las à conclusão, mas mantenha sua mente e intenção constantes, como se você estivesse apenas vendo-as pela primeira vez.
Sétima, a demonstração. Não fale constantemente sobre as deficiências das pessoas mundanas. Você deve apenas mencionar suas admiráveis qualidades. Oitava, a demonstração. Não seja sem uniformidade ao tratar sobre assuntos. Não considerar alguém que cria benefícios para você com carinho e alguém que não oferece benefícios para você com ciúme. Essa parte está dizendo que você considera com carinho uma pessoa que te traz algum benefício, mas não considera com carinho aqueles que não te trazem benefícios. Esse ensinamento está dizendo para não fazer isso. Quer dizer, considerar todos com carinho, mesmo aqueles que te trazem malefícios. Nona, a demonstração. Quando ao redor de pessoas que praticam a bem-aventurança ou estado de felicidade divina interno e sabedoria, ou êxtase divino e a sabedoria, ou outras formas de cultivo, não falhe em guardar a quietude. E antes, você alcança o princípio e alcança o despertar. Não falhe em estudar os textos sagrados. Décima, a demonstração. Não desenvolva apegos ao que você tem ou não possui. Antes de chegar ao despertar, não falhe em conseguir manter constantemente clareza e quietude, seja em pé, andando, sentado ou deitado. Estes são alguns fundamentos da prática Qigong, ou seja, da ação e do mérito. É claro que ali nós temos nesses fundamentos traduzidos das escrituras de nossa tradição, Chongchen, Longmen, nós temos algumas direções. Entretanto, existem mais outros ensinamentos sobre isso. Porém, precisamos começar a partir desses princípios aqui. É claro que podemos também mencionar o Wu Jie, ou os 5 preceitos também, como por exemplo, evitar tirar a vida, evitar tomar aquilo que não é dado a você, evitar práticas sexuais anormais ou que provoquem sofrimento, evitar o consumo de drogas e de coisas que alteram a sua mente e que te entorpecem, evitar usar a palavra de forma falsa e que cause dano a outros seres. Esses também são fundamentos que pertencem a essa categoria de treinamento de nossa tradição e que é fundamental o cultivo.